Boa tarde, vida, aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no podcast Nem Tudo é Só Política, Raul no comando. E com Deus, vamos todas as tardes, todas as manhãs, todos os dias, porque só Ele salva. Em momento de tribulação, pegue na mão dele e vá. Porque todos nós temos os momentos de tribulação na vida. Afinal de contas, a vida não é só festa, não é só um mar de rosas. Temos os problemas para mesmo dar força para a gente seguir em frente. Hoje eu estou aqui muito alegre e feliz com meu correligionário, que já foi ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-governador do estado, ex-deputado federal, ex-senador, vamos dizer, um ex-tudo. Nós estamos nada mais, nada menos com o nosso eterno governador, que eu tenho um carinho, pessoalmente, Eduardo Azeredo. É um prazer estar aqui hoje com você, querido. Se sinta em casa aqui. Pode ver a água, o café, já está tudo aí, querido. Ah, tá ótimo. Não, muito obrigado, viu, pelo convite, Raul Alfredo. Eu acho que assim, você tem toda o dom, você tem todo o dom de poder realmente usar a rádio, usar as comunicações, para a gente ir transmitindo as opiniões, os sentimentos, né? E você veja que eu, quando escrevi um livro, lancei há 3 anos atrás, que era o X no lugar certo, o meu objetivo foi exatamente prestar contas e relatar o quê? Atos, fatos, obras, projetos, pensamentos, o que eu até andei escrevendo nas minhas dedicatórias. O que você sente? Aí há pontos positivos, pontos negativos. A vida pública é muito difícil. Já comecei direto, né? Então, as pessoas às vezes acham... Fique à vontade, governador. E vou te falar um detalhe sobre esse X no lugar certo. É uma das músicas mais marcantes, música não, me desculpa, jingle mais marcante que já estivemos na história do estado de Minas Gerais, se não for o mais marcante. Pode pôr um X no lugar certo, Eduardo Azeredo para governador. Eu falo com a maior propriedade, porque eu participei dessa campanha, governador. É verdade. Eu participei e fui alegre, fomos vitoriosos. Você vai ter o tempo aqui que quiser para contar um pouco, porque eu queria contar, porque eu sou fã do senhor, além do senhor também sou fã, claro, do Aécio Neves, do Anastasia e do Hélio Garcia também, do saudoso Hélio Garcia, que comprou uma briga com o Hélio Costa e falou, o menino do Renato Azeredo, o governador Eduardo Azeredo já vem de história, uma trajetória fantástica na política. O pai dele, Renato, saudoso Renato Azeredo, foi um exemplo de pessoa na vida pública. Então, conta um pouco aí sobre sua infância, governador, sobre sua política, sobre tudo aí. Fique à vontade, o microfone é seu aí, governador. Pois é, eu vou te ficar devendo um livro, não sei se você já leu o livro, mas o livro... Não, eu tenho um livro, um amigo meu me emprestou, mas eu gostaria, depois eu pego com o senhor na nossa sede. Já com 3 anos, a gente ainda está precisando fazer uma atualização, mas o livro foi realmente esse objetivo, de relembrar. Eu acho que, como você bem começou aqui a conversa, Deus nos dá oportunidades, nos dá dificuldades. Eu vivo, por exemplo, nesse momento, dificuldades aí, com as amizades. Eu tenho um grande amigo, você conheceu, que é o Zé Henrique Portugal. Sim. Que não está bem de saúde, e a gente tem que ir caminhando para ver. Quer dizer, o Portugal caminhou comigo na informática, na prefeitura, nas campanhas, e agora está, coitado, com uma dificuldade aí respiratória. E todos que conheceram lembram como é que era uma pessoa ágil, rápida, mas a vida é assim. Nós temos que realmente caminhar, sempre pensando na esperança, no que temos de bom. E para isso o quê? Para suplantar os momentos difíceis. Então eu te falei rapidamente aquela questão que governar é difícil. Eu fico às vezes um pouco bravo com as pessoas que simplificam as coisas, achando que assim, tudo de governo é ruim. Ou que dizem assim, se não fosse o governo, estava tudo bem. É muito difícil, sim. Eu passei hoje caminhando pela praça, ali a Praça do Papa, e você vê uma obra paralisada, já iniciada em maio de 23, parece, por aí, o ano de 2023. Um ponto turístico importante. Aí o primeiro pensamento é esse. Não é possível, uma obra pública já está paralisada, não termina de jeito nenhum. Aí eu procurei me informar há mais tempo, agora hoje. O problema não é com a área pública, é com a área privada. Quer dizer, a empresa que foi contratada, que deu um preço mais, digamos assim, ambicioso, audacioso, não consegue terminar a obra. E aí como é que você faz para substituir a empresa?
Aí entra o quê? Tribunal de Contas, entra Ministério Público, que são órgãos importantes, mas que às vezes realmente não entendem a dinâmica da área pública. Então está a obra parada lá, um prejuízo enorme. E o que tinha que fazer de imediato? Não deu certo? Contrata outra empresa em emergência para poder terminar essa obra. Agora, quem tem coragem de fazer isso, os funcionários públicos mesmo não têm mais, porque ficam com medo de assinar e depois levar um processo na cabeça. O governador está falando da obra lá da Praça do Papa, porque ele já mora há muitos anos no mesmo endereço. É no bairro Mangabeiras, correto, governador? Mora ali há muito tempo. Você nasceu ali, como é que conta um pouco da sua infância, governador? Peraí, então vamos voltar um pouco. Um pouquinho só, governador. Eu já comecei bravo com a obra lá, né? Começou lá na obra, mas nós vamos falar também disso aí. Tá bom. Na verdade, eu fui o primeiro governador de Minas Gerais que nasceu em Belo Horizonte. Depois é que o Aécio também veio, o Aécio também nasceu aqui. Mas até a minha eleição para governador, os governadores todos eram do interior de Minas. Tinham nascido em alguma cidade do interior, até fora. Até fora, né? Nilton Cardoso, saudoso Nilton Cardoso de Brumado, né? Bahia. Na Bahia. O Itamar era um navio entre Salvador e o Rio. Então, o próprio Francilino, que também era do Piauí. Mas eu nasci em Belo Horizonte e morava na Rua da Bahia, ali pertinho um quarteirão da Praça da Liberdade, né? Os meus avós maternos aqui tinham ali uma casa e depois, quando papai e mamãe se casaram, nós continuamos morando ali. E eu estudei por ali mesmo, né? Era no Instituto Santa Helena, hoje é uma UMEI, né? Na rua Bernardo Guimarães. Não é Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é onde nós morávamos, na esquina. Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, na Gonçalves Dias. E ali no colégio do Instituto Santa Helena durante 5 anos e depois fui para o colégio estadual. E do colégio estadual fui fazer engenharia mecânica na PUC. Então foram 3 lugares, basicamente, que eu estudei. Nesse meio tempo teve aí também o Instituto Frei Leopoldo, que na época tinha uma preparação para você entrar no colégio estadual, que era concurso. E era só um colégio estadual, era um colégio fantástico, tem até hoje um movimento de apoio ao colégio estadual, mas era um só também, não tinham outros colégios estaduais, de 2º grau, especialmente. E aí, então, foi essa a minha vida estudantil. Instituto Santa Helena, colégio estadual, PUC. Ainda fiz também pós-graduação na Fundação Dom Cabral, pós-graduação Lato Sensu. E sempre um aluno aplicado, né? Sempre Caxias, né? Caxias, mas não era o primeirão, não. Tinha um colega nosso aí, que é até o proprietário da loja elétrica, e esse era o Caxião mesmo. Esse era o primeiro colocado. É porque eles costumam falar o menino da Prodege. O menino da Prodege. Mas fui bem, graças a Deus. Sim. Quando eu formei na engenharia, foi exatamente isso. Aí eu já estava fazendo estágios na engenharia e apareceu o concurso da IBM, pelo jornal mesmo. Eu não sabia nada de computador, não. Isso em 1971, 72, né? 71. E aí eu fiz o concurso da IBM e fui aprovado. E aí trabalhei na IBM durante 11 anos, do zero mesmo, aprendendo o que era computador, análise de sistemas, programação. E, então a minha vida é de um engenheiro mecânico, mas também de um analista de sistemas. Até que na vitória de Tancredo Neves para governador de Minas, ele me convidou para ser presidente da Prodenge. E aí é que eu entrei, digamos, na área pública, porque eu conhecia a administração pública por dentro. Foi o momento de informatizar a administração pública, que era toda em processo manual. O meu pai, como você já lembrou aí, Renato Azeredo, ele tinha uma lista boa de serviços prestados já, como deputado estadual, como deputado federal, e na luta sempre em todo o estado, com um nome muito bom, que me ajudou muito na campanha, na primeira campanha, digamos assim, em que eu entrei como candidato. A primeira foi como vice-prefeito do Pimenta da Veiga. Aí eu assumi a prefeitura e depois a primeira eleição com meu nome próprio assim na frente foi na de governador em 94. Essa do jingle do Pode Pôr o X no lugar certo. Então foi uma vida que eu não posso reclamar, não, sabe? Depois foram sucessos que foram acontecendo e insucessos também. A gente tem
tem que se informar melhor, saber como que as coisas acontecem, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, é porque o governador não deve ter lembrado. Em 92, a Feira Hippie era na Praça da Liberdade. Ele fechou a praça, foi ainda muito, na época, foi muito questionado, porque fechou a praça. E se nós temos uma Praça da Liberdade, que é cartão postal em Belo Horizonte hoje, é graças a esse cidadão que está aqui na nossa frente aqui. Foi ele que fez o projeto, foi na época dele, como prefeito, que reinaugurou a Praça da Liberdade. Fale um pouco sobre a Praça da Liberdade. É verdade, a praça é um ponto central da capital, ela foi construída junto com a transferência de Ouro Preto para cá, e aí você vai me dar a oportunidade também de fazer um outro comentário sobre a questão, né, daquele centro histórico que nós temos ali. Naquela época, realmente um projeto muito bonito, que era de divulgação dos trabalhos de artesanato, ele tinha explodido, tinha saído do controle. E então a feira já acontecia 2 dias, já tinha se espalhado em cima do gramado, é uma coisa sem controle. E nós fizemos um projeto bem feito, foi feito o fechamento, eu recebi ameaças até pessoais. Sim, sim. Né? E depois fizemos um projeto que está aí até hoje, que é o projeto da feira de artesanato da Praça da Avenida Afonso Pena. Então nós conseguimos fazer uma solução com base em atitude. Governar não é só também construir, não, é ter atitudes. Essa foi uma atitude importante, eu contei com o Roberto Martins, na época, na administração Centro-Sul, para nós fazermos essa instalação com os arquitetos, e a praça, felizmente, se manteve. Agora, veja bem, naquela época nós já utilizamos um mecanismo de patrocínio de empresa privada para fazer a reforma. E o Palácio da Liberdade é um prédio tombado, prédio histórico. Então eu vejo com muita preocupação a utilização do Palácio da Liberdade, neste momento no governo atual, como um palco para festa junina, para carnaval. Eu acho que é uma distorção da função de um prédio histórico tombado pelo patrimônio. Aquele prédio, onde nós já tivemos momentos históricos, realmente, tivemos momentos importantes da vida brasileira, como na época da morte de Tancredo, como no próprio início, a visita aqui do rei da Bélgica, quando veio trazer a inauguração da Belgo Mineira, antiga Belgo Mineira, hoje ArcelorMittal, os movimentos da Direta Já e de tantos outros importantes episódios da nossa vida. Aquele prédio ele não pode ficar como ficou no último carnaval, com serpentinas penduradas na sacada. Eu acho que adereços de carnaval na fachada de um palácio histórico, eu acho que é um excesso. É um excesso, não sei por que também que ninguém falou nada até hoje. Nada assim, eu digo, do Instituto do Patrimônio Histórico, né, que deveria... não há nada contra o carnaval. O carnaval claro. de Belo Horizonte está muito bem, mas você não precisa de pendurar serpentina na sacada de um palácio histórico, né? Eu mesmo recebi naquela sacada o imperador do Japão, que veio aqui, ele e a imperatriz vieram a Belo Horizonte, e nós estivemos, eu tenho uma fotografia linda mesmo na sacada do Palácio da Liberdade, com o imperador, lá acenando a comunidade. Não, e aquela sacada, né? foi dito a frase mais emblemática do estado de Minas Gerais: mineiros, o primeiro compromisso é com a liberdade. Exatamente, a posse de Tancredo Neves, né? Que foi realmente o primeiro, depois o primeiro governador eleito ali ainda em 82, né? Depois do período militar. Então, veja bem que depois o próprio Aécio Neves levou à frente um projeto do Francelino Pereira de centro histórico, e hoje nós temos vários museus ali na Praça da Liberdade. É uma das principais atrações de Belo Horizonte. Excelente. Governador, conte um pouco para nós sobre aquela campanha que muitos davam como derrotado em 1994. E você saiu vitorioso. O primeiro turno, o Hélio Costa ganhou mesmo. Sim. E depois, no segundo turno, tem até o pessoal da Fofocas Mineiras Antiga falou assim que o Hélio Garcia ligou para o Hélio Costa e falou: agora acabou.
Agora o menino da Prodenge é o governador. Aí veremos. Então eu gostaria que você contasse um pouco dos bastidores dessa campanha de 94, que foi quando começou o PSDB, até o próprio PSDB, a pegar força. Aquela época tínhamos assumido a presidência do país, né, e o governo de Minas, que foi muito importante para aquela época para o partido. Não, sem dúvida, Raul. Na verdade, eu vou voltar aí também uns 3 ou 4 anos, quando eu assumi a prefeitura na sucessão de Pimenta da Veiga, sucessão porque o Pimenta se afastou para ser candidato a governador em 1990, e eu então assumi e fui prefeito de Belo Horizonte 2 anos e 9 meses. Ali nós fizemos, realmente, eu dei seguimento a um belo planejamento que o Pimenta tinha feito, e nós fizemos uma administração muito boa em Belo Horizonte, modéstia à parte. Eu sou um mineirão mesmo, assim, específico, mas tem hora que a gente tem que pôr a boca no trombone, né? E, para você ter uma ideia, na área de saúde, nós demos seguimento ao que a Constituição falou, que é a municipalização da saúde, e Belo Horizonte, que tinha 55 centros de saúde, dobrou. Foi para 115 centros de saúde. Nós pegamos todos os centros de saúde do Estado, absorvemos todos eles. Na área de educação, mesma coisa, o crescimento foi impressionante. Foi de 100 e poucas mil matrículas para 160 mil matrículas. Da mesma forma, pegamos escolas até do governo estadual também e criamos outras. Naquela época era assim. Eu me lembro de ter ido a um grande evento internacional de prefeitos em Jerusalém e o prefeito que sentou ao meu lado era de Amsterdã, lá na Holanda, né? E conversa vai, conversa vem, ele fala assim, você constrói escola? Lá não tem, a gente não constrói escola lá em Amsterdã, não. A gente só vai dando manutenção por causa da população. Claro. Né? Aqui em Minas Gerais, hoje se constrói pouco também. Por quê? Porque nós já chegamos, mas naquela época não. Naquela época nós tivemos que realmente aumentar muito o número de escolas. Então, foi um trabalho muito bom na saúde, um trabalho muito bom na educação, realmente com a educação de qualidade, muitas avenidas que nós abrimos por aí afora, ainda na prefeitura, essa questão aí da praça, das ocupações urbanas, na área de meio ambiente, esse parque mesmo que eu cheguei na porta dele hoje, que é ali o Parque da Serra do Curral, que é do outro lado, você tem de um lado o Parque das Mangabeiras, que foi uma obra muito importante, tem hoje o nome do Maurício Campos, né? E o seu criador, e temos hoje ainda do outro lado esse Parque da Serra, que é do Morro da... Sei lá, acho que é da Serra mesmo. Que Serra do Curral, né? Serra do Curral, Então foi realmente um período muito bom, sabe? Retomamos o metrô estava parado na Praça da Estação. É aí que nós retomamos. E ainda como prefeito eu consegui, na articulação com o presidente, com o governador, que nós retomássemos. Bom, aí veio então essa época da eleição de 1994 e eu, por força do resultado bom como prefeito, eu me posicionei como candidato. Dentro do meu partido tinham mais outras opções, o Ademir Lucas, e aí eu me tornei candidato, mas sempre buscando um entendimento. Um entendimento que abrangia várias áreas de pensamento. O PSDB, que foi fundado em 1988, e eu participei da fundação do PSDB, era um partido social-democrata, como está no seu próprio nome, Partido da Social-Democracia Brasileira, e como tal, o que ele faz? Ele tem uma visão moderna e, ao mesmo tempo, tem também uma visão conservadora. E assim que ele foi caminhando. E nós ganhamos, em 1994, as eleições nos 3 principais estados brasileiros, Minas, Rio e São Paulo, com o presidente Fernando Henrique à frente com o Plano Real. Já são passados aí, né, tanto tempo que já se passou, 30 anos, e ainda hoje a importância do Plano Real não é aquilatada, não é, eu diria, valorizada como devia, porque nós estamos preocupados que a inflação passou de 4% para 5%, ou 4% para 6%, e está dando sinais perigosos. Mas nós vivíamos com a inflação, era de 60%. Né? Era um negócio maluco. Eu fui prefeito com altos índices de inflação e fui governador já no período do Plano Real, a partir de 95. Eu vou te dizer que foi mais fácil ser prefeito com inflação do que ser governador com a hora da verdade. Sim. Você só pode gastar o que você arrecada. Na prefeitura, não. Pois os impostos mudavam todo mês,
todo mês você tinha um reajuste no valor das contas públicas, todas elas. Então, o ISS mudava, o IPTU era reajustado. Portanto, o Plano Real não pode ser esquecido. Ele foi uma revolução importantíssima no Brasil. Nós estamos vendo a luta da Argentina para conseguir sair de um período de inflação, já trocou de todo tipo de governo. A Argentina já teve governo de esquerda, de direita, governo militar, governo nacionalista, populista, e até hoje não conseguiu sair. Né? Tá, mas você, como governador naquela época, o que você tem me dizer hoje, por exemplo, porque o país está polarizado. Você acha que Minas também, o governo de Minas hoje, ele é parecido com o do senhor ou não tem nada a ver? Como que é essa tramitação, esse páreo que você vê do seu governo, que o senhor é um homem experiente, já teve experiência como governador, e vê o governo hoje, devido às polarização, o que está acontecendo, ao seu ver, de experiência aí, ô governador? Eu acho que exatamente começa por aí. A experiência te dá mais responsabilidade até na própria crítica. Porque, como eu disse, a gente sabe como as coisas são difíceis. Né? A burocracia, o recurso versus o recurso de receita versus o gasto. Agora, eu sinto que, ao meio do governo do Partido Novo, eles um pouco de amadorismo. O Partido Novo entrou nesse tipo de conversa, de que tudo que é público é ruim. Né? E aí você vê o próprio governador menosprezando a CEMIG, que é a nossa principal empresa, criticando a CEMIG, dizendo que a CEMIG é muito ruim, que não atende o que precisa, que prejudica a instalação de novas indústrias, quando ele já está no 7º ano de governo. Então, ele entrou dizendo que ia privatizar a CEMIG, mas não fez nenhuma coisa nem outra. Nem privatizou e nem investiu mais. E a nossa CEMIG, hoje, os funcionários estão desestimulados. E isso para mostrar o quê? Como que existe alguma diferença. Quer dizer, eu fui acusado de ter vendido a CEMIG. Está aí, se ela está para vender hoje, está porque ela não foi vendida. Eu cansei de explicar na época que nós não tínhamos vendido a CEMIG, nós não tínhamos privatizado, nós tínhamos apenas vendido uma participação com um contrato rígido que previa a participação mista de indicados pela iniciativa privada, pelo sócio privado e o governo, mas o governo mantendo o controle como manteve. Não existe um ponto que possa ser me apontado em que o governo foi como é que eu diria, suplantado pela opinião da iniciativa privada. Ela esteve lá para ajudar, né? E continua até hoje. Mas foi feita uma campanha realmente de mentiras, digamos assim, dizendo que eu tinha vendido a CEMIG. Isso ajudou para que eu não conseguisse ser reeleito na primeira vez que houve reeleição, em 1998. Então, a diferença entre o período da social-democracia e o período do Partido Novo está muito nisso, né? Acho que é na franqueza, na sinceridade das questões, no enfrentamento. Né? Eu vejo que o Partido Novo ainda está muito preso a esses conceitos de que você não pode valorizar o funcionário público. Né? É evidente que você não pode ter um festival de sindicalismo. Isso é uma coisa. Mas você não pode também ter uma pouca valorização da importância da atividade pública em determinados setores, né? Como a própria segurança. A segurança é uma das funções básicas de governo, educação e saúde. A diferença, portanto, existe. Mas existem semelhanças. Posso ir em frente ainda no horário, né? Não, fica à vontade. Mas as semelhanças, por exemplo, eu vejo aí o governo com essa questão da renegociação da dívida de Minas. Primeiro, partem de uma desinformação, dizendo que é uma dívida antiga, que não tem nada a ver com isso. Tem porque qualquer um que assume um governo, ele tem dívidas e tem receitas. Claro. E quando o governador Zema assumiu, ele já sabia que Minas Gerais tinha uma dívida que tinha sido renegociada. Essa dívida não foi criada lá atrás. Ela veio do governo do Nilton Cardoso, passou pelo governo, até antes do Nilton,
É uma dívida que veio na história toda de Minas. Minas Gerais participando da industrialização, participou da própria atração da Fiat para Minas Gerais. Depois veio o governo exatamente de Tancredo, veio o governo de Hélio Garcia, veio o meu governo. E o problema dessa dívida, governador, que não é a dívida, são juros que são abusivos e absurdos. Sim, né? São juros muito altos, sim, que vieram na escalada do Plano Real ainda, dentro daquela mentalidade. Então, esses juros foram reduzidos no meio do caminho, no governo de Anastasia, e aí depois até chegar hoje numa proposta que é boa. O que se propõe hoje? Hoje se propõe o seguinte: vamos renegociar por 30 anos. A última renegociação também foi por 30 anos. Vamos ter uma entrada. Na outra vez também tinha entrada. Quem der entrada, diminui o juro. Na outra vez também aconteceu isso. Só que realmente o juro na época era de 9%, e aí foi reduzido para 7,5%, porque foi dado 10% só de entrada, e em outros momentos foi para 6%. Hoje vai se reduzir de 4% para 2 ou 1 até, se der esses 20% de entrada. Então, o mecanismo é praticamente o mesmo. Você tem um refinanciamento por 30 anos, você tem que dar uma entrada, e dando a entrada você consegue situação um pouco melhor. Agora, você realmente não pagar a dívida, como aconteceu em Minas Gerais durante 5 anos, isso evidentemente gerou uma dívida nova, gerou uma nova dívida. Assim, não adianta esconder isto ou negar a existência, porque existe uma situação em que quando você não paga uma dívida, você cria uma nova dívida. Você não paga o cartão de crédito, a dívida não vai crescendo. É verdade. É o que aconteceu com Minas Gerais. Minas Gerais não pagou a dívida durante 5 anos, e isso então aumentou a dívida. E agora você vai fazer uma nova renegociação. Eu acho que as condições são melhores do que no passado, mas, entretanto, o governo tinha que, diga assim, não, realmente essa dívida que foi então, que financiou tanta coisa em Minas Gerais, financiou estradas, duplicação de Fernão Dias, o socorro à área da siderurgia mineira. Minas Gerais, o governo era sócio da Mendes Júnior em Juiz de Fora, era sócio da Açominas. Isso tudo foi se normalizando após o Plano Real. Então, Raul, eu acho que existe hoje como é que eu diria assim, uma propaganda maior do que acontecia no nosso tempo. Tá, governador, nós temos hoje um país polarizado. Lula, Bolsonaro. O que você me diz disso, na sua opinião? Essa polarização é boa, é ruim, ou o pessoal está exagerando demais? O que você me diz? Lula e Bolsonaro. Porque hoje você sai na rua de 9... E o problema, sabe, o governador, que nós temos também, que de 9 pessoas que você escuta falando na rua, 8 falam mal de político. Sim, 8 falam mal de político e pior, estão falando dos assessores também, quem trabalha, tudo, entra no bolo todo. Explica um pouquinho, governador, com sua experiência aí, o que você acha dessa polarização Lula, Bolsonaro, e por que está esse falatório tão mal dos políticos em geral? Não, aí tem que ir lá atrás. A história, né? A história mundial, o que ela mostra? Mostra sempre que governos não gostam da imprensa, governos não gostam da liberdade. Por quê? Porque as críticas aparecem. No passado, você tinha a lei da força. Foi sempre assim, no mundo todo. Quanto mais forte, mais se expandia o domínio. E aí tivemos o Império Egípcio, Império Otomano, Império Romano, depois tivemos aí já Napoleão, tivemos o Hitler, tivemos agora mais recentemente o domínio americano, o domínio soviético, e agora vem surgindo a China. Então veja que aqui no Brasil hoje é péssimo o clima, não é ruim não, é péssimo. É um clima em que você vai contra as lideranças porque interessa, seja ao PT, seja à turma do Bolsonaro, dizer que nada presta. Porque essa é uma tática, realmente, de dizer que os governos não funcionam, que o político é sempre ruim, né? Enquanto que a política, ela é realmente muito importante. Se não for política, você não consegue administrar uma sociedade. Você vai ter que voltar ao quê? À força, ao império da força.
É o que acontece, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio. Lá não tem política. Tem o quê? Tem o império da força. É a força do tráfico. A força realmente dos PCCs da vida é que hoje domina. Né? Aí o risco de você desmoralizar a política é muito grande. Tem alguns livros que ficaram icônicos. O livro Por que as Democracias Morrem é um livro que merece, é um campeão de leitura. E ele mostra exatamente essa decadência, esse ataque à função política e, em consequência, uma deterioração da política como um todo. Você vai perdendo o incentivo a que novas pessoas entrem na política. Porque eu vou entrar na política, eu vou levar pancada para tudo quanto é lado. Então é difícil você ter hoje novas lideranças. Mas tem algumas que surgem, inclusive por força da internet. Sim, e é bom que surjam. Agora, muitos surgem ali na internet só pela espetacularização. Surgem exatamente fazendo um escândalo, às vezes, sobre um assunto ou outro, né? E com isso ganham notoriedade, ganham postagens, ganham seguidores. Pouca gente sabe que seguidor é pago também. As pessoas pagam para ter seguidor. Então, quando você vê fulano de tal tem 2 milhões de seguidores. Conversa fiada. Esses 2 milhões, a maior parte foi incentivada, incrementada. Tem empresas que fazem isso. Empresas que te cobram para que aumente o número de seguidores. Aí nós temos esses influencers. Os influencers, cada um deles é assim, ele tem uma máquina por trás. É bom você ter novas lideranças, você tem que ter, nós precisamos de renovação, mas há que tomar cuidado com assim, a veracidade do que é colocado. Né? Isso não é bom o Brasil viver como vive hoje. Ninguém consegue acreditar em nada. Essa é a diferença realmente da imprensa falada, escrita, da internet, das mídias sociais. Na mídia social, em geral, você não tem um responsável. Aqui tem. Se alguém que fala assim, o Eduardo falou uma bobagem lá. Tá bom, tá lá gravado, nós vamos responsabilizá-lo. Agora, na internet, não. Na internet, o cara escreve qualquer coisa lá. Repasse para 5. Se cada um repassar para 5, nós vamos chegar a uma multidão. Não é isso que está escrito? Assim? Aí é difícil. Eu, às vezes, tento explicar. Peraí, gente, não é bem isso. Aí eles me batem. Por quê? Porque, como eu sou um social-democrata, as pessoas, os que são da direita de hoje, querem que eu xingue o governo do PT. Os que são do PT, quando eu faço alguma crítica ao PT, acham que eu sou bolsonarista. Então, esse é que é o Brasil de hoje. É uma coisa inacreditável como que as pessoas se fanatizaram. Eu acho que o termo até é esse. A extrema-direita e a extrema-esquerda. Eles estão fanáticos. Não é uma discordância democrática. Eu tive no meu governo a chamada esquerda e a chamada direita. Conviviam muito bem. Um grande nome feito Alisson Paulinelli foi meu secretário 4 anos de agricultura. Ele era um homem conservador, mas ninguém nunca importou com isso, se ele era de direita, conservador, que nome quisesse dar. Mas tinha também gente de esquerda, tinha o Amilcar Martins na cultura, fizemos um grande projeto na cultura. Então, veja, Raul, por que precisa de fazer esse carimbo de direita, esquerda, 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 direita, esquerda? Não precisa disso. Os pensamentos são variados, não são só 2 pensamentos que existem na vida. A social-democracia, eu continuo no PSDB, é um partido que acredita que tem coisa boa na esquerda e coisa boa na direita. Tem nos 2, e é verdade. Olha, o governador, eu estou assim, vendo essa aula de história, porque isso é uma aula de história que o nosso governador, eterno governador Eduardo Azeredo, está dando aqui, viu? Isso é muito importante. Ó, jovem, se liga aí, hein? Ô, governador, antes de entrar no quadro rapidinha, nós arrumamos outro quadro aqui no programa, que é o quadro de que nós pegamos, chega mensagem, durante, você está vendo que eu estou mexendo aqui, vai chegando mensagem dos programas, do pessoal falando aqui. E eu escolho uma
melhorzinha aqui para fazer a pergunta juntamente. É o Ricardo, aí eu estou até aproveitando que eu sei que sua família é de Sete Lagoas, é o Ricardo Antunes, de Sete Lagoas, ele pergunta o seguinte: o senhor acha, governador Eduardo Azeredo, que o PSDB mineiro se fortalece novamente ou nunca mais vai ser o que já foi um dia? Ricardo Antunes, de Sete Lagoas. Não, Ricardo, nós já tivemos aí, da própria Sete Lagoas, é um retrato. O PSDB já teve prefeito em Sete Lagoas, né? E hoje o partido realmente não tem nem vereador na cidade. É uma realidade da profusão de partidos que temos hoje. Mas se você pergunta também de qual partido é o prefeito, pouca gente sabe explicar. Verdade. Certo? Aí, no caso lá, o prefeito é do PSD. Mas você tem uma dificuldade grande. É o Douglas Mello. É o Douglas Mello, é. Mas a maioria das cidades mineiras, você não sabe. A primeira pergunta que a gente faz é: você é de qual partido? Quer dizer, então, a fragilidade partidária é uma das causas da queda da avaliação da política. Você veja que com 25 partidos representados, você tem que sentar numa mesa com 25 líderes para discutir a pauta. O que nós vamos votar amanhã? Porque não é assim, o presidente põe lá, né? Semana que vem nós vamos votar tal assunto. Não é assim. Você tem que discutir com as lideranças do poder legislativo. Então, Ricardo, eu acho que o partido não acabou. O PSDB teve realmente uma sequência de resultados. Ricardo, meu partido não acabou. Mas nós temos ainda, né? Tinham 3, agora são 2 governadores do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e o do Mato Grosso do Sul, que é o Eduardo Riedel. Um abraço, viu, Eduardo Leite? Admiro muito, viu? Menino muito bom. Um grande nome. Grande nome, viu? E temos também tínhamos a Raquel Lira, lá de Pernambuco, que agora saiu do partido, basicamente por um outro assunto, que é a questão de financiamento eleitoral. Nós tínhamos no Brasil um sistema que funcionava razoavelmente bem, que eram as doações eleitorais para os candidatos e para os partidos, com poucos partidos. Mas o que aconteceu? As campanhas foram ficando absurdamente caras. E aí começaram as doações muito elevadas. E aí começou o lado ruim. Muita gente começou a ganhar dinheiro nessas doações, nessas questões todas aí. Até que se chegou um momento em que foi criado o financiamento público de campanha. Se proibiu o financiamento de empresas, empresa A, B, C, e passou a ter o financiamento público. O financiamento público, ele aparentemente é bom, porque é um dinheiro que é distribuído para os partidos com base no tamanho dos partidos. Mas tem um outro problema enorme, é que ele gera um círculo vicioso. Quanto menos deputados você tem, menos dinheiro você tem. Com menos dinheiro que você tem, menos deputados você consegue eleger. Então é um ciclo vicioso que nós estamos vivendo hoje. No caso da própria Raquel Lira, ela quer ser candidata à reeleição e ela viu que o PSDB tem menos recurso hoje e que isso ficaria mais difícil para ela enfrentar um outro jovem. Um outro candidato. Uma jovem liderança lá, que é o João Campos, filho do Eduardo Campos, né, que é o prefeito. Então, veja bem que são fenômenos que acontecem e tudo está ligado à estrutura eleitoral, partidária, e que as redes não conseguem mostrar. A rede fala superficialmente nisso tudo. Se você for perguntar, e ninguém sabe o que é isso, financiamento público, financiamento privado, como é que funcionam os partidos, por que o fulano virou presidente de uma comissão, o outro deputado é da outra comissão, ninguém sabe como é que funciona isso. Né? Então, isso tudo é muito complexo. Aí, Ricardo, eu acredito que o PSDB tem um espaço muito grande. Eu sinto claramente um cansaço da população com essa brigalhada, digamos assim, de esquerda e direita. Governador, antes da gente entrar no quadro rapidinho, eu vou te explicar aqui. A rapidinho é o seguinte: eu te faço uma pergunta, você responde com uma frase ou uma palavra só. Antes disso, eu vou... pegadinha. Uma pegadinha. Antes disso, eu vou te mostrar uma coisa, governador, que eu tenho orgulho de ter, porque sua irmã,
minha mãe era irmã era cliente da minha mãe, e minha mãe sempre falou que eu sempre, desde pequeno, gostava de política. Gostava de política. A vida toda. E o senhor era governador. Aí chegou uma caixa lá no palácio, até Lígia estava lá. E ela falou, eu vou separar um boneco para o seu filho, que eu sei que ele gosta da política, toma, leva isso para ele. E foram poucos, muito poucos. Acho que só foram poucos que não existem. Tanto que tem até no seu Facebook. Facebook. Esse bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho. É isso mesmo. Eduardo Azeredo. Isso foi feito... Governador. Foi até tá quebradinho um pezinho também, porque... mas graças a Deus não é voodoo, né? Que aí não quebra o pé, né? Mas... isso aqui eu tenho o maior orgulho de ter. Esse boneco tem mais de 30 anos. Que eu guardo com carinho, governador, para você ver o apreço que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado, meu. Esse boneco foi a turma lá do Jequitinhonha que fez para mim. Ué. Eles fizeram poucos desses bonecos lá do artesanato do Jequitinhonha. Você vê que a minha barba era branca só no cavanhaque. Isso tem anos demais. Só o cavanhaque. Cabelo, muito cabelo aqui em cima, é verdade. Mas é o que você falou aí, foi a campanha de 94, foi uma campanha alegre. Alegre, isso, diferente. Sim, eu conheci Minas Gerais toda mesmo, entende? Depois somando as cidades que eu fui como governador, depois como senador também, como deputado, eu conheço 661 cidades mineiras, 637 depois. Alguém me corrigiu, que na verdade é 661. Portugal que me corrigiu. O senhor está de parabéns, sabe por quê? Porque eu lembro, viu, gente? Eu tinha só 11 anos na época, mas lembro como se fosse hoje. Uma coisa que até oferecimento, eu vou fazer propaganda aqui para os meus empresários, sabe? Oferecimento Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP. Olha, o melhor concurseiro do país. Determinante. Hoje, colégio e pré-vestibular, pré-ENEM, né, gente? Quem faz, passa. E Quintal Campanhas Criativas. Melhor campanhas do estado de Minas Gerais. Contem com a Quintal. Olha, o governador, eu quero falar o seguinte para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada, o que você falou aí é muito interessante. Campanha de 94 foi diferenciada. Por que nós estamos falando sempre aqui a campanha de 94? Por quê? O país estava numa mudança e também, governador, eu lembro do adesivo até hoje. O senhor foi tão agregador naquela época. O Hélio Garcia também era tão costurador que tinha um adesivo assim. Porque antigamente, como era o PT hoje e o PL, é a mesma coisa o PT e o PSDB. Só que tinha um adesivo assim, ó. Eu sou PT e voto em Azeredo. Verdade. Eu lembro disso. Para você ver o que ele está falando aqui, pura verdade, democracia. Então, as ideias divergem, os homens não. Então, naquela época, as ideias foram a favor e, por uma força maior, apoiaram Eduardo Azeredo, saiu vitorioso em 94. Estou mentindo aqui, você me corrige. Você lembrou muito bem mesmo. No segundo turno, eles se uniram todos comigo, o PT, o Zé Alencar, que era do MDB, também me apoiou. Do PT tinha na época era PMDB, né? PMDB. Foi uma coisa muito... Foi isso aí, uma campanha alegre, boa. Tinha uma coisa boa também, que podia ter ainda shows, né? Showmício. Mas isso foi até bom parar, porque começou a concorrência, né? Uma concorrência desleal, né? É verdade. O Hélio Costa, que foi o meu adversário, que estava achando que já tinha ganho a eleição e tal, ele contratou o Chitãozinho Chororó. Aí a minha campanha contratou o Zezé de Camargo e Luciano. Então ficou alegre até a campanha, um de um lado. Disputa, né? Bacana. Mas foi a minha vida pública toda. Depois, então, eu tive essa eleição em 98, que eu candidatei à reeleição, perdi em segundo turno, foi uma campanha muito acirrada com o Itamar. Itamar tinha sido um bom presidente da República, então era uma eleição difícil, eu sabia desde o primeiro momento. Depois eu me elegi senador em 2002 e depois ainda deputado federal em 2010. Eu tive realmente um problema, né? Na época, todos sabem, eu fui escolhido como realmente o Cristo, digamos assim. Eu fui escolhido para ser o contraponto ao PT. O PT foi acusado e aconteceu realmente aquela questão de mensalão, aí disseram que tinha mensalão em Minas Gerais, quando aqui nunca houve nada disso, não tem nada, nunca houve de pagar deputado para poder votar projetos, nem nada. Na verdade, foi uma questão de financiamento da campanha e que sobre a qual eu não tive nenhuma responsabilidade, né? Mas aí acabou que me chamaram para
me escolheram como o ponto de ataque. Felizmente, hoje isso tudo já foi esclarecido, o processo foi, inclusive, anulado, né? Mas ficou a marca, né? Quem é que vai realmente me repor o período que eu tive que ficar aqui nas instalações preso realmente nas instalações do Corpo de Bombeiros, né? Olha, então, governador, foi um eu vou te falar, te difícil. interrompendo, você me desculpa te interrompendo. Eu rodo muito na rua, isso eu falo olhando para a câmera. Eu rodo muito na rua, estou sempre na rua. Sou um cara da comunicação, sempre conversando com todos. Eu nunca escutei, olha o que eu estou falando aqui nas câmaras, eu nunca escutei falar, Eduardo Azeredo é bandido. Eduardo Azeredo não é um homem correto. Eu nunca escutei isso. Eu escutei o seguinte, Eduardo Azeredo é um homem injustiçado. Isso eu já escutei. Eu fico até feliz com esse depoimento seu e eu sinto no dia a dia que eu ando em Belo Horizonte, ando a pé, vou em restaurante, vou em bar. Eu nunca tive realmente nenhuma agressão, ninguém nunca foi. Eu sou convidado normalmente para tudo quanto é tipo de atividade, né? E vou ao campo de futebol, né? Eu continuo torcedor do América. Do América. Alencarzinho e você lá na Assembleia, o Alencar também é torcedor do América. Então, eu realmente, inclusive, o Alencar falou esses dias... A política tem momentos de muita injustiça. Eu tinha tudo para nunca mais querer mexer com política. Mas é engraçado, eu passei por um período que eu acabei assim, aprendendo até mais. Olha, você pode até não candidatar, eu não pretendo candidatar mais, mas eu pretendo continuar vivendo a política sim. Parabéns pela sua grandeza, viu, governador? Vamos para o quadro aqui da rapidinha, governador? Nós já estamos chegando ao final. Olha aqui, ó. Acabamos falando muito mesmo. Não acabamos falando muito, não. Foi uma escola, isso aqui foi um aprendizado e é sempre um prazer estar com uma pessoa tão cheia de história como você. Eu entrevistei até o Zé Santana outro dia também. Zé Santana também é um mar de histórias, né? Era muito ligado ao Juscelino Kubitschek, você sabe. Ele contou aqui tudo mais. Vamos lá para o quadro da rapidinha. Política atual, governador. Ela não está boa, está radicalizada e isso não reflete o Brasil que é positivo. Família. Família é sempre importantíssimo, a gente vê em todos os momentos como que família é importante. Cor. Eu gosto mais do verde, não só porque é do time do América, mas porque a gente aí vê as árvores, os gramados, são sempre bonitos. Prato. O prato, eles vão rir de mim, porque eu já falei uma vez, também numa pegadinha dessa, que eu gosto de alface. Aí eles ficaram rindo e falaram comigo, mas pô, não é possível, você vai gastar de alface, não tem nenhum prato assim. Mas eu gosto muito de alface. Mas eu gosto também, sem dúvida alguma, do feijão tropeiro, né? Poder. O poder é muito perigoso. E não é só na área pública, não. Poder em clube de futebol, poder em associações, poder em federações. Para tudo quanto é lado tem disputa pelo poder. Aécio Neves. É um grande governador, ele foi um grande governador de Minas Gerais. Deus. Deus é tudo, ele está acima de todos nós. E para finalizar, por que o senhor aceitou o convite de estar aqui hoje, frente a frente comigo aqui? Primeiro que eu acho que é um dever de todo homem público estar permanentemente disposto a responder perguntas. Segundo, porque você é uma pessoa, é um jovem, exatamente como você lembrou aí, é um jovem entusiasmado, que gosta da vida pública, gosta de se interessar, e quem dera todos fossem como você. Sabe, Raul, que fossem pessoas que tivessem essa disposição de discutir. Discutir num bom sentido. Não é discutir no tapa, não. É discutir no bom sentido. Eu lá no PSDB está lá a nossa Mariazinha. Mariazinha falou, um abraço, Mariazinha. Gostamos Beijo. muito dele, ele é gente muito boa, foi aqui do PSDB. Edileia. Tá lá também e tal. Então, Beijo, Edileia. Adoro ela. A Paula está lá conosco Paula também. Paula, então, um abraço. é sempre beijão. um partido que ainda existe, aqui na Savassi que está a sede do PSDB. De qualquer maneira, o PSDB elegeu 70 prefeitos em Minas Gerais, foi um dos partidos que mais elegeram. O problema é esse, é que tem partido demais. Nós precisamos juntar os partidos e esse talvez seja o próximo passo do PSDB, se juntar a outros partidos para que a gente tenha uma realidade onde a discussão dos problemas e das soluções possa se dar de maneira mais objetiva. Eu respeito o governo Zema, o governador Zema é um homem bem intencionado, é um homem de bem. Respeito o presidente Lula, é uma grande liderança,
Agora, você tem problemas em todos os governos. Então, você não pode também, agora, porque eu reconheço que o Lula é uma grande liderança, eu estou elogiando o Lula, estou defendendo o Lula. Não, estou reconhecendo uma coisa clara. Claro, claro. Porque eu digo que o governador Zema é um homem bem intencionado, que é um homem de bem, estou reconhecendo uma realidade. Agora, o PSDB se coloca nessa posição. O PSDB nunca aceitou participar do governo do PT, por exemplo. Nós não participamos do governo do PT, porque sempre foi uma distância maior de pensamentos. Mas também não participamos do governo do Bolsonaro, porque não é que o Bolsonaro represente uma posição que seja, como é que eu diria assim, que seja inaceitável, mas é porque o Bolsonaro realmente encarnou um pouco a volta do regime militar. E o regime militar teve também pontos positivos, mas no final das contas não foi um momento muito feliz do país. Está aí o filme, Ainda Estou Aqui, quem não assistiu deve assistir, que é um filme muito importante para entender um pouco mais da história brasileira. Então vamos continuar. 40 anos que o Tancredo morreu. Tancredo era um grande líder, nos trouxe esperança. Nós vamos ter, inclusive, não sei se tem alguma solenidade ainda, mas são 40 anos, agora, dia 21 de abril, completa da morte de Tancredo. Nós, na política brasileira, tivemos esses nomes que você lembrou. O Hélio Garcia, como que era bom você fazer política com o Hélio, um homem diferente, divertido até. Ele ia e falava dessa forma mesmo, assim, espontâneo. Sim. Não, o meu candidato é o filho do Renato, é o menino do Renato. Quer dizer, a forma espontânea de fazer, de reconhecer. Eu trabalhei com os dois. Eu fui presidente da Prodenge no governo do Tancredo e fui presidente da Prodenge no governo do Hélio Garcia. Todos os dois estilos diferentes me deram toda a liberdade para aquele que foi meu primeiro cargo e, felizmente, de muito sucesso. Então, Raul, muito obrigado. Desculpe aí aqueles que estão nos ouvindo se eu estou falando demais. Não, mas que é isso. Que a gente entusiasma. Isso aqui foi uma aula. Isso aqui foi uma aula. Isso não é um podcast, foi uma aula de 94, não, de 70, até antes disso, até os dias de hoje. Parabéns por esse homem forte que o senhor é. Parabéns, vida longa a Eduardo Azeredo, dentro, no poder lá do PSDB, no comando do partido, que precisa homens íntegros e bacana e homens com diálogo fácil como você. Parabéns, Eduardo. Muito obrigado, Raul. A minha vida continua, como eu disse, continua da mesma forma, como sempre fui. Não, o poder não subiu na minha cabeça, como infelizmente sobe na cabeça de alguns. Existe coisa boa na esquerda, existe coisa boa na direita, existe coisa ruim na direita, existe coisa ruim na esquerda. Vamos deixar de lado essa polarização que prejudica o Brasil. Nós precisamos de candidaturas que concentrem, que unam. É a união tão desejada, a união que vai melhorar o tipo de vida que o brasileiro precisa.